O município de Souza está localizado no Alto Sertão da Paraíba, a 420 quilômetros da capital João Pessoa. O acesso principal é pela BR-230. Com clima tropical úmido, a média térmica varia entre 18 a 38 graus Celsius, havendo chuvas no período que compreende de janeiro a junho. Durante o mês de julho, a região passa por uma mudança de clima até o mês de dezembro. A vegetação típica da região é a caatinga, formada por estratos herbáceos como pereiro, jurema preta e o xique-xique. Banhada pelo Rio Piranhas e Rio do Peixe, a área é constituída por terrenos sedimentares. Seu solo é formado por argilitos, arenitos calcíferos, ocorrendo solos residuais profundos e argilosos com muito cascalho. As terras do antigo Jardim do Rio do Peixe pertenciam ao coronel Francisco Dias Dávila e sua mãe, Dona Inácia de Arcanjo Pereira, família fidalga que as doaram ao patrimônio de Nossa Senhora dos Remédios no ano de 1740, por solicitação de Bento Freire. Somente em 1765, o terreno se tornou o município de Souza. Nos idos de 1740, Bento Freire de Souza, fazendo uma viagem à capitania da Bahia, para conseguir uma doação do sítio chamado Jardim do Rio do Peixe, como patrimônio das terras de Nossa Senhora dos Remédios, que no momento tinha toda uma origem da fé do povo na luta para conseguir esse patrimônio que viesse a cobrir, a dar origem mesmo à cidade de Souza. Ele consegue, por estas visitas, essa capitania, consegue doações dos terrenos, que é uma distância boa, é um tamanho bom, todo este terreno, que deu a origem, começando a fazer parte deste patrimônio, a primeira capela construída na cidade, que é a igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, que no ano de 1740, foi deste tempo para cá. E aí a gente, pela história que se tem, o patrimônio foi constituído pelo visitador, o Monsenhor Manuel Machado Freire, no ano de 1941. Passada a previsão que ele concedia a licença para benzer a capela e nela serem administrados os sacramentos. Foi aí o primeiro passo para constatar mesmo de que este patrimônio fazia parte da capitania, da freguesia de Souza. Isso nós sabemos que é sempre com o nome a Fazenda Jardim do Rio do Peixe, onde elevou-se, começou mesmo aí com o número de habitantes de 1.468 habitantes, logo no início. Por isso nós aqui estamos à margem do Rio do Peixe, vem uma origem dos índios, por isso ele fazia essa visita a essa capitania, porque era administrado por eles. O Bento Freire, já no ano de 1755, viaja pela terceira vez a pé à casa da torre da capitania na Bahia, pela terceira vez, para tirar algumas dúvidas sobre as terras doadas a Nossa Senhora dos Remédios. E Dona Inácia de Arcanjo Pereira, que é a viúva do coronel Garcia Dias de Ávila, e o seu filho, o coronel Francisco Dias de Ávila, confirmaram a doação. Ficou então consolidado, uma vez por todas, o patrimônio de Nossa Senhora dos Remédios, o sítio do Jardim do Rio do Peixe. Atualmente, Souza tem uma população de aproximadamente 63.783 habitantes. Por ser terra de povo hospitaleiro, muitos a chamam de Cidade Sorriso. Souza conta com o Distrito Agrícola de São Gonçalo, responsável pela produção agrícola da região.
Os principais produtos comercializados são o coco e a banana. A área produz uma das melhores águas de coco do Brasil, estando na 15ª posição entre as regiões produtoras de coco. Apesar dos investimentos para a melhoria da qualidade e expansão da produção, em 2007 foram colhidos 19 milhões de unidades em 1.000 hectares, 7 milhões a menos em relação a 2005, devido à escassez de chuvas. O nosso produto aqui hoje predomina o coco e a banana, mais o coco. Então nós transportamos o coco para Rio de Janeiro, Brasília, Recife. É um coco considerado um dos melhores cocos e água doce do país, até que prova o contrário. Para mim é o melhor coco do mundo. É em São Gonçalo que todos os anos é realizado o Festival do Coco, que atrai turistas de todas as regiões. O Festival do Coco aqui em São Gonçalo foi incrementado pela Prefeitura Municipal de Souza. Há 4 anos atrás eles vêm todo ano fazendo o Festival do Coco. Isso foi uma festa que deu muito ênfase à nossa produção de coco, ao nosso coco. Em primeiro lugar, ficou conhecido nacionalmente como a melhor água do coco, como eu falei antes, do país. Além do coco, utilizado a água do coco, também ficou conhecido o produto artesanal da casca do coco, fazendo produtos artesanal aqui de São Gonçalo. Além da agricultura, a cidade possui um dos mais belos pontos turísticos da região, o Complexo Turístico Vale dos Dinossauros, localizado na rodovia estadual PB 931, no acesso para o Iraúna. Com uma área de 700 km², o vale possui uma das mais belas trilhas de pegadas que podemos encontrar. Todos os dias passam pelo local turistas de diversas regiões do país, registrando uma média mensal entre 1.500 e 2.000 visitantes. As pegadas foram descobertas por volta de 1897, quando o senhor Anísio Fausto, morador daquela região, procurava alguns animais que tinham fugido da sua propriedade. Durante as buscas em meio à caatinga, o senhor Anísio encontrou uma trilha de pegadas, acreditando que fossem de boi ou ema. Consta na história, segundo meu pai, que o meu avô, em 1897, ele andava à procura de uns animais que haviam fugido do roçado, né? E procurando esses animais, demorou muito tempo por aqui, chegou já tardinho, já escureceu em casa, né? Chegando em casa, disse para os filhos todos atônitos, perguntando por que ele tinha demorado tanto. Ele disse: eu estava procurando meus animais e não encontrei os animais, encontrei o rastro do boi e da ema, né? A única coisa que ele podia chamar rastro do boi e da ema era essas pedras que encontraram aqui na passagem das pedras, né? Aí todo mundo ficou assim: mas o papai está caducando, está um problema caducando. Aí foi o que ele disse: não, eu encontrei lá o rastro do boi e da ema, então amanhã bem cedo vocês vão olhar lá as pegadas e vão ver que realmente são pegadas de boi e ema, né? No outro dia os filhos dele vieram, 16 filhos naquela época, né? Muita gente, e chegaram aqui pela manhã e olhando, todo mundo se arrepiou e saiu correndo com medo, dizendo que era rastro da alma, rastro de lobisomem, rastro de papa-figo, né? Que o papa-figo comeu o filho, e ficou todo mundo com medo, né? As pegadas só vieram a ser reconhecidas cientificamente em 1924 por Luciano Jacques de Moraes, o primeiro iquinólogo brasileiro e sul-americano. Em seguida, o professor italiano Giuseppe Leonardi constatou a existência de espécies de dinossauros na região, vindo registrar as pegadas do parque no livro Suliorme de Dinossauros, que em português significa Sobre as Pegadas de Dinossauros. Hoje, aqui no Vale dos Dinossauros, em geral, nós temos mais de 21 sítios com pegadas de espécies de dinossauros diferentes. Então temos o iguanodonte, velociraptors, terópodas, pterodátilos, estegossauros e outras espécies ainda que não identificaram devido pesquisa, né? Falta de pesquisadores aqui no Vale dos Dinossauros. Então hoje a maior trilha do mundo que se encontra aqui no Vale dos Dinossauros, ela tem 53 pegadas, dá mais ou menos 100 metros, né? A trilha completa, e a espécie foi o iguanodonte, um dinossauro herbívoro que pesava de 3,5 a 4 toneladas e media 5 metros de altura. Então aqui no Vale dos Dinossauros também foram retiradas 2 pegadas para pesquisa. Então em 1924, quando o Luciano Jacques de Moraes estava fazendo pesquisa, né, sobre as pegadas e confirmou cientificamente que eram de dinossauros, ele mandou as pesquisas lá para os Estados Unidos, então vieram para cá americanos
e extraíram 2 pegadas, uma no ano de 1924 e a outra em 1930. Comprovaram que eram de dinossauros, a datação do Cretáceo e tal, mas não devolveram. Hoje essas pegadas estão lá no Museu de Boston, nos Estados Unidos, o nome de Sousa, a espécie de dinossauro. Segundo a geologia, a região de Sousa, há milhões de anos, realmente foi habitada por dinossauros de diversas espécies, vindo de outras localidades à procura de alimentos para suprir suas necessidades. A região de Sousa, onde fica a depressão do Peixe hoje, ou a bacia do Peixe, que atinge mais ou menos uns 10 a 12 municípios, né? Foi um mar. E com o desaparecimento do mar, quando os continentes começaram a se separar, até então tinha um continente único, quando eles começaram a se separar, aí o mar de Sousa começa a desaparecer e vai aparecer uma floresta muito pujante. E alguém poderia até perguntar, mas quem é que fez essa história? É baseada em datações, ou mais expressamente do carbono 14 e na coleta de esqueletos de ovos ou de pegadas desses animais. A região de Sousa, ela é rica em pegadas e não foram encontrados ossos de dinossauros. Aí alguém vai perguntar, mas como esses dinossauros não morreram lá? Há uma hipótese de que quando eles estavam em fase de extinção, eles se tornaram migrantes, né? Eles viajavam muito para áreas distantes até da área onde eles se alimentavam e por conseguinte era lá onde eles morriam porque não encontravam alimentos suficientes, né? E isso terminou ajudando na extinção. E é bom que fique aqui claro também que a geologia ela mostra como é que foi fossilizada essa pegada. Várias camadas foram se estratificando umas sobre as outras e as pegadas que estavam numa determinada camada de argila, elas ficaram por lá cobertas. A região ela foi ocupada por carnívoros e por herbívoros, né? A vegetação foi indiscutivelmente um dos pontos que inclusive deve ter, na migração desses dinossauros, contribuído para que eles passassem um certo tempo naquela região. Mas com a pressão das mudanças climáticas por conta da queda do meteoro, eles tiveram que continuar a sua viagem e, por conseguinte, deixaram só os rastros por lá. Com uma estrutura composta por quiosques, pontes que facilitam o acesso dos visitantes às trilhas, réplicas de dinossauros espalhadas pela área, vegetação que contribui para a beleza do vale e ainda possui um museu onde podemos encontrar em seu acervo documentos históricos sobre as pegadas, caule petrificado, estruturas biogênicas, entre outros atrativos. Apesar das belezas naturais existentes no vale, pode-se perceber que sua estrutura está um pouco desgastada, devido à falta de apoio dos órgãos responsáveis. É a primeira vez que eu vim no Parque do Dinossauro e fui indicada por uns amigos aqui de Sousa. Nós somos de Manaus e viemos visitar. O parque é muito bonito, mas está faltando ainda um trabalho muito bom, que ele está muito desgastado. Temos que proteger o vale, porque ele vai se tornar muito lindo se você cuidar. Aí sim vai ser um patrimônio muito bom para Sousa, para os turistas que visitam e precisa dessa manutenção. Eu sou de São Paulo, moro atualmente na Paraíba, João Pessoa. Eu já em São Paulo já tinha ouvido falar no Vale dos Dinossauros, tinha curiosidade, então dessa vez passando por aqui, resolvi entrar para conhecer. Adorei, amei. A única coisa que eu achei que não é cuidado, não é preservado, não é divulgado. São poucas as pessoas que sabem e eu acho que tinha que ter uma estrutura de, não sei quem manda aqui, ou o governo, ou até o federal, a cuidar ou preservar e divulgar mais.
porque eu achei bem interessante para a gente, quer dizer, bem reconhecer o que a gente estuda e ver em loco. Vai ficar o meu recado seguinte, que as autoridades que melhorem o Vale dos Dinossauros para que atraia muito mais turistas aí e divulguem mais isso, que é muito interessante. Quem não viu tem que vir comprovar de perto que a realidade vale a pena. Para preservar as pegadas, foi construído um canal que viesse a desviar as águas do Rio do Peixe. Infelizmente, foi um projeto mal elaborado, vindo a alagar as trilhas no período de inverno. Nós temos aqui um desvio que fizeram do rio para poder preservar as pegadas, né? Infelizmente, algumas estão sendo eruditas, porque o canal ele está acima do nível do rio. Então, o que acontece? Todo inverno o rio enche e vai cobrindo as pegadas e vai causando a erosão, né? Devido ao canal ter sido mal projetado. Em relação à melhoria do Vale dos Dinossauros, existe um projeto da SUDEMA de cobrar a entrada. Então, futuramente vai ser autossustentável para que o vale se desenvolva, né? E que seja possível aumentar a estrutura, criar área de lazer, restaurantes, hotéis, fazendas e ampliar um pouco mais o Museu do Vale dos Dinossauros. Apesar dos problemas existentes no vale, a região de Souza continua a ser visitada e ainda é reconhecida por suas belezas naturais, sendo um cenário que enche os olhos de quem a visita.